sejam muito bem-vindos a mais um Trocando Ideias. Hoje nós estamos gravando nossa chamada do programa aqui no Yazid, que é mais um parceiro do Trocando Ideias. Mas a gente tem novidade, eu agora posso dividir todas as minhas pautas com a nossa nova colega, Heloísa Pou. Heloísa, muito bem-vinda ao programa, tudo bom? Obrigada, oi Rafaela, oi pessoal de casa, é isso mesmo, a partir de hoje eu vou dividir com a Rafaela as informações e as matérias do programa, tudo para que você, telespectador, fique por dentro de tudo. Então tá, Heloísa, para hoje a gente tem uma programação super incrível e não é só a questão de ser incrível, é um assunto importante que fala sobre crianças, mas que os pais têm que estar atentos, que é a obesidade infantil. Eu fui até o consultório do Dr. Aline Chorosky, que é endocrinologista, e nos falou um pouquinho sobre o que é a obesidade infantil, quais são os cuidados que se deve ter. E não é somente em criança mais crescida. Até os 2 anos os pais têm que ter muito cuidado com a alimentação dos seus filhos. Vamos assistir? Com certeza. E hoje o Trocando Ideias está novamente no consultório da doutora Aline Chorosky, que é endocrinologista. Doutora Aline, muito obrigada por nos receber novamente para falar sobre um tema que é tão atual, que está acometendo muitas crianças, que é a obesidade infantil. Eu é que agradeço, Rafa, o convite, porque é uma área que eu adoro e realmente de extrema importância. Então, doutora, o que seria a obesidade infantil, para a gente começar esclarecendo um pouquinho desse tema, que por um lado é tão polêmico, mas é tão importante de ser esclarecido? Ela é, como no adulto, um acúmulo de gordura corporal. A obesidade não significa ter muito peso, necessariamente, porque tem pessoas que têm muito peso e têm uma massa magra avantajada. Então, a obesidade é o excesso de gordura. O que atrapalha um pouco, no caso da obesidade infantil, é que não existe uma classificação muito específica como é no adulto, que a gente usa o índice de massa corporal, que pega o peso, divide pela altura ao quadrado, e tu vai ter valores de referência. Para criança também existem esses valores, só que eles são extremamente variáveis, porque o ganho de peso nas crianças ele é muito diferente em determinada faixa etária. De 0 a 1 ano, elas ganham muito mais peso do que crescem, então o índice de massa é 1. De 1 ano até os 5 anos, elas já crescem mais do que ganham peso. E isso, depois dos 5 anos, tem outro comportamento novamente. Então, elas começam de novo a ter mais facilidade de ganhar peso e não crescem tanto. Então, cada idade, cada pai, cada mãe que se resolver fazer o índice de massa corporal do seu filho, ele não pode aplicar os valores do adulto, tipo, índice de massa maior que 30 é obeso, entre 25 e 30 tem sobrepeso. Então, a pessoa tem que ir num site específico, e eu recomendo particularmente o site da Beso, que ajuda os pais a botar os seus filhos em tabelas, mas para isso eles têm que saber qual é o peso do seu filho, qual é a altura do seu filho e que idade, obviamente, eles têm. Então, o próprio site já vai classificar a obesidade para o pai e para a mãe da criança. Ele vai dizer se ela está com peso saudável, um peso normal, se ela está com magreza excessiva, só magreza, se tem um excesso de peso grave, conforme ela vai se afastando na curva. Mas para classificar exatamente a obesidade infantil, a gente diz que crianças que estão acima do percentil 95 nas suas curvas de peso, de índice de massa corporal, elas têm um maior risco, né, de manter esse excesso de peso para fases posteriores. Então, a importância da obesidade infantil não é só pro agora, ela é mais um indicador que essa criança tem uma tendência a permanecer obesa se continuar só ganhando peso junto com o crescimento. Então, essa premissa que os pais sempre usam, assim, de argumento, não, meu filho ainda vai crescer, então ele pode comer, ele vai crescer, né? Isso se continuar ganhando muito peso, mesmo que cresça, não é um bom negócio. Então, tem fases que o peso tem que ficar mais estacionado e a criança continuar crescendo para que possa engrenar num peso saudável, numa curva de crescimento saudável. Os pais, eles têm uma certa dificuldade de enxergar os seus filhos realmente como eles são. Eles acreditam sempre que a criança está fofinha e eles podem se surpreender ao botar no gráfico, que é a maioria das vezes o que acontece nas consultas, que eles se apavoram. Quando um pai e uma mãe acha que o filho está fofinho, é sinal que nas curvas eles vão ver que ele já está obeso, com uma obesidade muitas vezes grave. Então,
Para a família existem várias distorções, assim, eles sempre acham que, ao contrário da sociedade, que acha tudo isso diferente, a família acha que a criança gordinha ela é saudável, ela é mais alegre, ela é mais feliz, ela não está sendo privada das coisas gostosas que muitas vezes os próprios familiares adultos já não podem consumir porque eles já têm doenças crônicas associadas, então tem que deixar ele comer açúcar, porque olha, eu gostaria de comer e não posso, tem que deixar comer uma fritura, porque é criança, depois vai crescer, né? Então, os pais, eles têm uma dificuldade, assim, de aceitar que o filho tem um problema, que ele está com obesidade, e obesidade e criança, uma criança que tem excesso de peso não pode ser saudável, e isso a longo, a curto prazo, vai ter implicação, né? E quais seriam as principais causas? Tu comentou que o excesso de consumo de coisas que não são saudáveis. Isso se dá devido à mídia, à falta de tempo dos pais? Quais seriam as realmente principais causas da obesidade infantil? Bom, a obesidade infantil ela é multifatorial, assim como a do adulto, né? Ela é uma doença genética, isso é muito importante. Então, a genética tem um papel fundamental para desenvolver a obesidade, tanto que tem pessoas que comem muito e não vão ter um aumento de peso, e tem pessoas que não comem tanto e têm um ganho de peso. Então, ela é uma doença genética, é metabólica, multifatorial, ela vai ter implicações tanto a curto quanto a longo prazo, e certamente no caso da obesidade infantil, a combinação do ambiente com a genética da pessoa vai ser determinante. Então, geralmente a gente considera assim, o papel da genética uns 60% e o papel do ambiente uns 40%. E tem livros que vão ampliando a importância da genética. Tanto que, se a gente pegar gêmeos, né, e separar dos seus pais e irmãos, os gêmeos, eles tendem a ter uma tendência a ter o peso do pai biológico, mesmo convivendo com outra família. Então, é muito forte o peso dos genes nesse caso. Só que se tu pega uma criança com uma propensão genética para ter um excesso de peso e tu coloca ela num ambiente saudável, a tendência dela é menor. Não é blindado isso. Pode mesmo num ambiente saudável ela super aproveitar o alimento, ela ter um comportamento com uma inatividade física, né? Mas geralmente o peso é bem correspondente com os pais biológicos e não com os pais adotivos. Isso é o maior indicador. Tanto que pessoas que não têm pai nem mãe obeso, as chances dela na vida adulta de ser obeso são de cerca de 9%. Agora, se tu tem um pai, né, um dos pais, ou o pai ou a mãe com obesidade, a tua chance já vai para 40%, 50% de tu ser obeso. E se tu tem os dois, se dizia que era 80% de chance. Só que hoje, com o modelo de ambiente que a gente tem, o modo de vida, a correria, o trabalho, o tipo de alimentação, é quase que 100%. Se o pai e a mãe da criança são obesos, há quase 100% a chance dessa criança também ser. E quem vai pegar isso mais precocemente? O pediatra. Se tu olha para o pai, para a mãe da criança que estão acompanhando a consulta e eles são obesos, não precisa nem teste genético, não que a gente faça teste genético habitualmente, mas se eles são obesos, é quase que é certo que essa criança tem que ser seguida mais de perto. Crianças que nascem muito pequenas para a idade estacional têm que serem seguidas mais de perto, porque elas têm maior risco para obesidade, então essa também é uma das causas. As crianças que nasceram muito grandes para a idade estacional, os bebês acima de 4 quilos, os pigs e os gigs, eles também vão ter que ser seguidos muito mais de perto. Então, pessoas que têm pais obesos, fatores de risco, mães tabagistas, mães que ganharam muito peso durante a gravidez, são um grupo de muito risco para ter crianças com obesidade, né? Então, essas crianças teriam que ser mais acompanhadas bem de pertinho, a partir dos 3 anos, mais curvas. E isso quem faz, geralmente, o primeiro acompanhamento é o pediatra. E as causas vão desde uso, em alguns raríssimos casos, de alguns medicamentos que a criança tem que tomar para convulsão, né? Alguns remédios e, principalmente, genética, alimentação errada, sedentarismo, inatividade física é um fator muito crucial e raríssimos casos de doenças endocrinológicas, e aí que entra o endocrinologista para descartar. Só que o que eu acho bem interessante para os pais saberem é que quando há uma doença endocrinológica associada, geralmente essa criança não cresce. E o gordinho, muito pelo contrário, o gordinho que é por inatividade, por excesso de alimentação, ele cresce mais, porque a obesidade estimula o hormônio do crescimento. Então são crianças que atingem uma estatura com potencial genético máximo, porque elas
realmente a comida em excesso também não faz crescer só para os lados, faz crescer em estatura. Então, geralmente são as crianças mais altas e mais fortonas da turma. Pessoal, então fiquem ligados que daqui a pouco a gente volta com muito mais assuntos sobre obesidade infantil. Aqui no IASG, a gente vive o inglês e o espanhol muito além do idioma. A metodologia IASG oferece apoio ao aluno desde o primeiro dia de aula e ainda faz com que a criança aprenda de forma lúdica, prática e divertida. No IASG, seu filho tem acesso a projetos sociais e de conscientização ambiental, tudo com foco no aprendizado, cidadania e na formação de pessoas melhores. Aqui, as crianças e adolescentes aprendem novas culturas e a lidar com as novidades que só um cidadão do mundo pode ter. Eu acho muito legal estudar aqui no IASG. Saber falar inglês é importante porque também abre portas. Você vai conseguir mais oportunidades. Os professores são bem legais. Brinca, mas você também aprende ao mesmo tempo. E a gente ensina muito mesmo. Eu confio no IASG. Se você é igual a gente, tá esperando o que para viver um mundo além do idioma? Get up e vem pro IASG. Você, cidadão do mundo. Quer viajar? Então escolha o roteiro. Premier Consultoria em Viagens. Nossa especialidade é proporcionar experiências inesquecíveis. No centro de Santa Cruz, na 28 de setembro, esquina com a Venâncio Aires. Clube União, um dos clubes mais tradicionais do Rio Grande do Sul. O Clube União oferece salão de festa, sala de sinuca, ampla sede campestre, com quadras de futebol 7, ginásio poliesportivo, quadras de beach tênis, de pádel e tênis, além de uma ampla área verde, com churrasqueiras ao ar livre e playground para as crianças. Faça você também parte do clube mais completo da região. Clube União, esporte, lazer, diversão para você e sua família. Em 2016, completando 150 anos. As Óticas Diniz estão sempre presentes no seu dia a dia, lhe proporcionando um atendimento personalizado através de seus consultores e lhe oferecendo o que há de melhor em tendências de óculos de sol e de grau do mercado. Venha para as Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Em Santa Cruz do Sul, na rua Tenente Coronel Brito, 947. E em Cachoeira do Sul, na rua 7 de setembro, 147, no Orlando Plaza Shopping. Sabia que a ausência de dentes pode acarretar em dificuldades para a mastigação e, consequentemente, má digestão? Além da cárie dental, as doenças na gengiva são os principais motivos de perda dentária. Por isso, previna-se. Aqui na Odontoclínica você conta com profissionais especializados que irão deixar o seu sorriso ainda mais bonito. Por isso, Odontoclínica Via de Sorriso é a sua melhor escolha. E o Trocando Ideias está de volta. Hoje o nosso assunto é a obesidade infantil, que preocupa muitos pais e muitos médicos e, é claro, toda a sociedade. Quem conversa com a gente é a doutora Eline Chorosky, que é endocrinologista. Doutora Eline, a gente já falou um pouquinho quais são as principais causas, mas a pergunta que não quer calar: por que os pais devem sim se preocupar com um quilo, com um peso a mais nas crianças?
Bom, porque isso tem implicações tanto para o presente da criança quanto para o futuro. Então, o presente é o sofrimento que a obesidade causa para a criança que está acima do peso. A gente sabe, a gente vive numa sociedade ocidental que valoriza muito a magreza, extremamente. Tudo que é magro é belo, é desejável. E tudo que não é magro, que é sobrepeso, obesidade, é rejeitado, é isolado, é discriminado. A gente pode ver isso na mídia o tempo inteiro, em novelas e em desenhos. Então o gordinho, ele nunca tem um par romântico, ele sempre é o palhaço, ele é caricaturizado, né? Ele cria um estereótipo que ele é um engraçadinho, mas ele não se relaciona muito bem com os outros. E isso é uma evidência real, assim. As pessoas que têm um excesso de peso, principalmente na infância, elas são excluídas. Isso tem estudos a respeito disso, que as crianças preferem brincar com todo mundo, exceto com quem está acima do peso, porque elas acreditam que ele é lento, essa criança é preguiçosa, ela é desajeitada, ela não consegue correr. Então, isso começa criando um círculo vicioso, porque além dele não conseguir correr mesmo pelas limitações físicas, a pessoa vai se isolando cada vez mais, vai sofrendo, vai tendo angústias. As angústias, querendo ou não, a gente alivia com a comida, e essa criança não brinca, e ela come mais, e ela vai ganhando mais peso. Então, se a gente não corta esse círculo vicioso de cara, só vai piorar o problema. Então, agudamente, para uma criança, o principal desconforto é o psicológico, porque existe uma exclusão evidente. Eles tiram apelidos, não sei da onde, chamam a criança de bolota, bolinha. Ela perde a identidade, ela é uma criança invisível na escola. Tanto que acontece quando elas emagrecem por algum motivo, por tratamento, por um esforço familiar, elas voltam a ser vistas, e as pessoas se voltam para elas: meu Deus, o que tu tá fazendo? Como tu tá bem, né? Elas começam a ser enxergadas, então elas descobrem: pronto, descobri o caminho da felicidade, eu tenho que ser um peso saudável, né? Então, muitas famílias motivam, elas buscam ativamente, motivam a criança a perder peso. Muitas ainda têm fantasias que depois tem uma vida inteira para emagrecer. Só que em se tratando de obesidade infantil, quanto antes, melhor. Qual o problema, assim? Por que a gente tem que se preocupar muito? Porque a chance, se uma criança é obesa, dela se tornar um adulto obeso é muito grande, é praticamente 80%. Então, e se na adolescência estiver obeso, é ainda mais alta a chance de ser um adulto obeso. Então, a gente tem que tentar reverter, trazer essa pessoa para o peso o quanto antes possível, para que evitar todas as doenças e comorbidades que estão associadas com a obesidade, tanto agudamente, porque quanto maior o excesso de peso, a criança já pode ter, sim, eu vejo isso na prática no consultório, pressão alta, ter obesidade abdominal, a criança pode ter colesterol alto. Então, isso é muito grave. Imagina se essa pessoa fica 10, 15 anos com excesso de peso. Então, os joelhos vão mandar a conta, que são quem mais sofrem, eles começam a se voltar internamente, principalmente numa fase de crescimento, onde eles quase se encostam pelo excesso de peso. Então, tem várias consequências, inclusive a apneia do sono em criança. Então, isso quem tem que avaliar é uma equipe médica, pediatra. Tu tem que colocar tudo em tabelas, porque como eu falei do peso, da estatura, existem tabelas de circunferência abdominal para criança, e para cada sexo é uma tabela. Existem tabelas de pressão arterial para criança, e para cada idade, para cada estatura é uma tabela. Então, isso é bem importante a gente ficar bem atento. Então, a preocupação aguda é o sofrimento psíquico, o bullying, que é tão comentado, né? O isolamento, e cada vez mais eles ficam mais assistindo TV e não brincam. E a preocupação a longo prazo é evitar doenças que estão associadas com excesso de peso, inclusive diabetes. A gente tem cada vez mais crianças com resistência insulínica, e isso na puberdade é um problema para as meninas, adolescentes. Elas têm acne, elas têm irregularidade menstrual, elas têm hirsutismo, que é um aumento de pelos no rosto, no corpo, escurecimento da região cervical, escurecimento axilar. E isso é extremamente constrangedor. Sem contar que nas crianças, né, pode dar já no crescimento estrias. E uma coisa que tem muitas mães me procurado com filhas acima do peso é a preocupação com aparecimento de mamas e aparecimento de pelos. Então, a obesidade também está relacionada ao início da puberdade precocemente, ou seja, para as meninas antes dos 8 anos e para os meninos antes dos 9 anos. E
para os meninos não é nem até o aparecimento, né, de caracteres secundários. As mães, muitas vezes, quando o menino é obeso, se preocupam com o desaparecimento dos genitais, porque ficam escondidos na gordura. Então, tudo isso, tanto ovários policísticos quanto a evolução da puberdade, a gente pode retardar com o controle do peso. Uma criança, como eu falei no início, ela nem sempre ela precisa emagrecer. Às vezes, só ela não engordar e continuar crescendo é extremamente interessante nível de índice de massa corporal, porque logo, mais ali na frente, ela vai emparelhar. Ao contrário de adultos, se a gente vê que criança emagrece ou mantém peso, ela logo vai se aproximando da curva da normalidade. Já o adulto não, ele tem que perder mais quilos para atingir suas metas. Então, além da puberdade precoce e todas as complicações metabólicas, né, o bullying também vai continuar na vida adulta, então deve ser o efeito depressor de tu estar obeso, né? O quanto isso entristece, o quanto isso diminui a autoestima, tem que ser muito levado em conta, porque ele é enorme. Você já imaginou acordar todos os dias e ter esta bela vista? A dica da imobiliária Casa e Companhia de hoje é essa maravilhosa cobertura. São 3 dormitórios, suíte com closet e hidro, dependência de empregada, piscina e ainda uma sacada panorâmica. Além de tudo isso, o edifício possui um espaço fitness e salão de festas. Então, aproveite já essa oportunidade e venha até a imobiliária Casa e Companhia. Quem sabe essa vista não pode ser a sua, no seu dia a dia. As festas infantis ficam ainda mais empolgantes quando são planejadas nos mínimos detalhes e realizadas em um ambiente específico para isso. Esse é o objetivo da Happy Day, de trazer conforto e segurança, além de profissionais especializados para garantir o seu evento com tranquilidade e praticidade. E é claro, tudo isso na festa do seu baixinho. As 3 unidades, Santa Cruz do Sul, Cachoeira e Venâncio Aires, possuem uma cozinha completa e um buffet de salgados feitos na hora. E o melhor de tudo isso, servidos quentinho. Caso o cliente opte, pode ser servido também refeições quentes, como entradas especiais, cumbucas de pratos quentes com escondidinhos, massas, entre outras delícias. Todas essas receitas preparadas com carinho e, é claro, todo cuidado, fazem o diferencial da Happy Day, a melhor casa de festas da região. Por isso, não deixe de conhecer essa maravilhosa estrutura aqui na Avenida Palhares, número 160. Quem sabe o próximo aniversário do seu baixinho não pode ser aqui. Nascido na Itália para atender apenas a nobreza do século XV e feito à base de farinha de amêndoas, açúcar e clara de ovos, é servido como um pequeno biscoito fino. São 100% artesanais, pingados e montados um a um. A Dulce Marie respeita o processo produtivo desse delicado biscoito, cuja cultura é muito difícil de se reproduzir. Sua presença na mesa de doces é um sinônimo de requinte, satisfação e elegância para qualquer comemoração. Casa ou escritório acolhedor, decorados com móveis concebidos dentro das mais recentes tendências mundiais em decoração, se tornaram um sonho de consumo para muitas pessoas. No Espaço Requinte Rudnick, você encontra todas essas tendências e realiza todos os seus sonhos. Rudnick Projetados, a escolha perfeita para seu espaço. Rua Marechal Deodoro 133, em Santa Cruz do Sul. Doutora Aline, a gente vive num mundo capitalista onde a correria do dia a dia às vezes deixa com que as mães preparem o alimento dos filhos e na escola acabam mandando lanches práticos, aqueles lanches que compram no mercado, enquanto aquelas mães que têm mais tempo ou aquelas mães que se preocupam, que já têm um conhecimento prévio dessas doenças, mandam as frutas, aquele lanchezinho saudável.
E as mães que mandam lanchezinhos saudáveis são taxadas como as chatas. Exato. De que maneira que esses lanches, as cantinas que não têm comidas saudáveis, interferem na obesidade infantil? Gigantescamente. Então, o que acontece muito que as famílias e a sociedade em geral, a nossa cultura, que também é uma causadora de obesidade, ela associa muito a alimentação com afeto e com status. Então, a pessoa que quer dar amor pro seu filho, ela geralmente prepara uma comida gostosa, leva ele para comer num restaurante que ele gosta, né? Faz as vontades da criança. Só que, em primeiro lugar, uma criança, ela não tem capacidade, pelo menos até os 3 anos, de discernir o que ela pode ou não comer, o que é mais saudável para ela. E muitas vezes a gente se depara em cenas do restaurante, aqueles pais perguntando: querido, tu quer batatinha frita ou tu quer ovo frito? Querido, para crianças de 2 anos, tu vai querer arroz ou quer região? A criança não tem condições de avaliar, em primeiro lugar, o que ela pode ou não comer. Então, para menos de 3 anos, a gente não pergunta o que a criança quer comer. A gente serve o que é mais adequado para ela. E era isso. Um erro maciço, assim, da grande maioria dos pais é a quantidade, tanto nos lanches quanto nas refeições. Eles servem avaliando o seu estômago, o seu tamanho estomacal, né? Então eu brinco sempre com a minha filha, inclusive, que eu faço assim: fecha a tua mão. Pois é, esse é o tamanho do teu estômago, minha filha. Então é isso que a gente vai comer. Pra criança ir aprendendo, assim, porções, quantidades, porque elas não estão habituadas e elas não têm a menor obrigação de saber, porque muito adulto não sabe. Então, em primeiro lugar, existe essa coisa do afeto e é impossível a gente desvincular comida e emoção. Então, muitos pais ficam com pena pela sua ausência, pela correria do dia a dia, de dizer não para o achocolatado, que só tem 6 saquinhos de açúcar, um achocolatado, né? Uma caixinha de suco, ela tem 28 gramas de carboidrato, de açúcar. Então, isso é muito complicado. Os pais muitas vezes não sabem isso também. Então, aí entra a educação e por isso a importância dos programas, a gente alertar. E eles acham que estão fazendo uma grande coisa mandando um suco de caixinha. E é status, é muito status social para a maioria da população mandar coisas industrializadas, né? Meu filho leva uma comida gostosa de lanche, é um saco de biscoitinho, não é uma coisa feita em casa, não é uma frutinha, não é um bolinho caseiro. Então, isso é socialmente mais chique, mais elegante, e isso é um problema. E tanto que muitas vezes as mães que mandam frutas ou que mandam coisas integrais, as próprias professoras, os colegas, as mães vêm cobrar: mas por que tu não deixa fulana comer tudo? Por que não é nem deixar, é como tu oferece, é tu dá alternativas, é como tu prepara, né? É criar o hábito. Se sabe que existe, assim, muita pena dos pais achando que as crianças deveriam comer de tudo e na quantidade que quisessem. Eles não têm condições de avaliar, deve ser a gente que escolhe o lanche, né? E eu aposto que a maioria dos lanches seriam até desnecessários. Lanche no meio da manhã não tem nenhuma evidência que seria necessário fazer. A gente suporta grandes períodos em jejum e à tarde, dependendo do almoço da criança, ok, mas sempre uma coisa mais proteica, um iogurte, uma fruta. Então, o lanche saudável é uma área muito interessante, porque entra aí a esquizofrenia do esquema obesidade, né? Ao mesmo tempo que a gente alerta o que é bom, o que é saudável, as cantinas oferecem alimentos nem tão saudáveis assim, e se tá vendendo lá, a criança interpreta: por que eu não posso consumir? E se as propagandas esquizofrenicamente oferecem alimentos ricos em gordura, salgadinhos, bolinhos industrializados, enfim, batata frita, a criança, ela pensa: por que eu não posso comer? Se esse menino ali da propaganda tá comendo e ele é magro, por que a minha mãe tá dizendo que eu não posso? Então, cansa. A educação nutricional, ela é contínua, ela é diária, e pra família, na correria, como a gente tá falando, no dia a dia, é cansativo tu dizer não, é cansativo tu dizer não vamos repetir, é cansativo tu explicar qual é o melhor alimento para cada situação, qual é o mais saudável. Então, acaba a gente passando por cima, atropelando. E muitas vezes os pais não conhecem as crianças porque não têm esse tempo, esse afeto. É isso aí. Doutora Aline, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas daqui a pouco a gente volta com muito mais. A Happy Day oferece uma estrutura completa e profissionais especializados para a organização da sua festa infantil. Com toda a comodidade, climatização, cozinha completa com buffet de primeira, vários brinquedos para que as crianças se divirtam
além da área baby para os pequenos e para os pais, espaço conforto com mesa de sinuca e TV por assinatura. A Happy Day conta com 3 unidades: Cachoeira do Sul, Venâncio Aires e Santa Cruz do Sul, localizada na Avenida Palhares, 160. Venha para a melhor casa de festas da sua cidade. Venha para a Happy Day. Telefone 5121091690 ou 5196407260. Espaço Gourmet, a sua opção em café, bar e restaurante à la carte. Na rua 7 de setembro, 687, Santa Cruz do Sul. Todo evento especial merece um look ainda mais especial. E para estar elegante e em sintonia com as tendências, a escolha de um belo par de sandálias faz toda a diferença. O modelo certo, aliado ao conforto, faz de Marlene Calçados a loja ideal para você encontrar o par perfeito. Uma dosagem perfeita de brilho e cores consagram os looks mais desejados e observados nas ocasiões. Então, não perca tempo, venha já para Marlene Calçados, bem no centro de Santa Cruz do Sul. Odontoclínica, Via de Sorriso, sua saúde bucal em boas mãos. Odontologia moderna, estética e preventiva. Estacionamento próprio. Rua Marechal Deodoro 180, fone 51 3713 2398. Na Perfil Cortinas você encontra persianas, papéis de parede, toldos e as tradicionais cortinas que dão um toque final na decoração do seu ambiente. No mesmo endereço você conta com a facilidade de locar louças, copos e talheres para um jantar a 2 ou uma mega recepção. Perfil Cortinas, Travessa Harmonia 280, telefone 51 3902 4318. E nós estamos de volta hoje falando sobre obesidade infantil. Um tema tão recorrente na nossa sociedade que precisa, sim, de muito cuidado. Quem conversa com a gente é a doutora Aline Chorosky. Doutora Aline, a gente já comentou sobre várias coisas. O que é, quais são os cuidados que se deve ter, mas muitos pais ainda desconhecem os cuidados dos 1000 dias, que seriam os 2 anos. Como cuidar da alimentação dos filhos até os 2 anos? Bom, os 1000 dias, então, é uma proposta muito interessante e inclui os 2 primeiros anos de vida, mais os 280 dias em média da gestação. Então, já se acredita que a obesidade começa a ser prevenida até pré-concepção, por causa das alterações epigenéticas, né? Então, a mãe, o que a mãe come, isso vai influenciar o paladar do bebê, o ganho de peso da mãe durante a gestação, ela é extremamente importante, deve ser extremamente mínimo, principalmente quem deve estar atento não são as mulheres que estão acima do peso, porque essas geralmente elas controlam. O risco maior está na mulher eutrófica, ou seja, que está com peso adequado. Essa mulher, se ganhar muito peso durante a gravidez, ela vai ter uma criança com maior propensão para obesidade, a gente já sabe. E os primeiros 2 anos de vida, tem várias evidências que aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, a pessoa que mama leite materno, ao invés de outras fórmulas, vai ter 5 vezes menos obesidade na adolescência do que as crianças que são precocemente alimentadas com uma alimentação diversa. Inclusive, evitar muita diversidade de comida nos primeiros 2 anos de vida parece haver uma proteção, né? Não oferecer muitos tipos de alimento para a criança. E mais importante, que os dentistas vão concordar comigo, os nutricionistas, é evitar qualquer doce. Então essa campanha ela vem questionar os pais, né? Porque status tu dá, é dar chocolate, dar bolachinhas, mas quanto custa não dar bala, não dar doçura, não dar salgadinho? Quanto custa isso, né, pro bolso? Pro bolso é uma economia. Agora,
o quanto custa de desgaste para o pai argumentar, as birras da criança que vai querer negociar. E a gente não se dá conta que as crianças têm um poder assim de chantagear emocionalmente a família, os avós ficam com muita pena, né? Então esses 2.000 dias de vida, eles são fundamentais, os 2 primeiros anos de vida, desculpa, são fundamentais para tu evitar o contato precoce com alimentos inadequados. E os cuidados alimentares de uma criança são os mesmos de nós adultos. São doses adequadas para o tamanho deles, é não repetir prato, é comer o que é mais saudável para a família inteira, e eis aí a maioria das vezes a dificuldade, porque os hábitos no mesmo prédio eles vão ser diferentes de família para família, né? Então a gente mexer com isso é muito complexo, mas a gente tem que conscientizar os pais, avós que geralmente entram por fora, né, negociando, premiando os netos, ficando com pena. Então a mãe às vezes trabalha a semana inteira num controle de peso, daí fim de semana a criança fica com a avó e ela bota tudo a perder, né? Geralmente assim que se repete a história. Então, os 1.000 dias de vida valem muito a pena o investimento e postergar o início das porcarias que a gente chama, que na verdade são os maiores vilões de ganho de peso infantil: bolos, biscoitos, chocolate, alimentos que combinam na sua fórmula muita gordura e muito açúcar. Mas aí, a gente vê na própria nossa sociedade, na cidade de Santa Cruz do Sul, que o número de obesos está aumentando, e principalmente de crianças. Como é que está esse índice? Bom, atualmente no Rio Grande do Sul, 15% das crianças estão obesas, não é nem sobrepeso. Sobrepeso é cerca de 36%, depende muito da faixa etária. O maior risco da obesidade infantil, para os pais ficarem atentos, é dos 7 aos 10 anos, que é o risco assim que a criança mais ganha peso. Então, é muito importante ficar de olho, porque está aumentando, e nos últimos anos, segundo o IBGE, isso aumentou 300 vezes. Então, muito importante essa pauta de hoje, realmente, para alertar. Se a mãe e o pai estão achando o filho fofinho, vocês podem ter certeza que ele já está obeso. Então, não é saudável, não é inviável uma criança com excesso de peso ser saudável. A magnitude do excesso, ou seja, quanto mais quilos a pessoa tem e por quanto mais tempo ela tem esse excesso de peso, vai ser o preço que ela vai pagar. Então, se tu fica 1 ou 2 anos com muito peso, em excesso, tu vai ter menos consequências. Agora, tu ficar 5, 10, 15, 20 anos com excesso de peso, as tuas consequências são maiores. Então, quanto mais precoce as doenças associadas ao diabetes, maior o perigo de não reverter mais. Então tem que trazer, tá com dúvida, leva ao pediatra, leva ao nutricionista, pede orientação para que o tratamento seja feito em equipe, assim, né? Estimulando a atividade física, cuidando da alimentação, aliviando o sofrimento psicológico que existe em todos os casos. E a prevenção existe, né? Basta os pais quererem cuidar. E desde cedo, como tu falou, cuidar da alimentação antes dos 2 anos. Não dar doces, porque a prevenção sempre é melhor do que remediar a patologia, certo? Exatamente. Muito. Então, doutora, a gente te agradece por ter aceito a proposta da gente conversar um pouquinho sobre esse tema, esclarecer aos pais e aos responsáveis que merecem sim ter seu filho saudável para evitar problemas futuros. E futuramente já te convido para a gente falar sobre a obesidade no adulto. Pode ser? Mas aceito total. E a gente tem que cuidar da criança para ela viver mais e viver melhor, porque não basta viver mais, né? Tem que viver bem em cada fase e aproveitar. E a obesidade do adulto vai ser um prato cheio. Mais do que bonitos e estilosos, os óculos de sol devem proteger a sua visão contra os raios ultravioletas. Além disso, devem possuir lentes que não distorçam a sua visão. Entretanto, nem todos os modelos encontrados no mercado obedecem às especificações que garantem a segurança dos consumidores. Por isso, todo cuidado na hora da escolha dos óculos de sol é fundamental para evitar doenças que comprometam a sua visão. Aqui, nas Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil, você só encontra modelos adequados e especializados. São marcas, modelos, cores que se adequam ao seu estilo. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Você mais feliz.
Farmácia de manipulação e drogaria com qualidade. Fórmulas magistrais, manipulada na medida exata do seu tratamento e prescrição. Na Marechal Floriano 1009, em Santa Cruz do Sul. Dinovitá, no mercado há mais de 20 anos, comandada pelo hairstylist Alexandre Weigel, formado pela renomada Escola Internacional Pivot Point, oferece aos seus clientes o que há de melhor em técnicas de cortes, colometria, penteados e maquiagens. O Dinovitá conta também com a profissional Roberta Kipper, especialista em unhas e depilação. Dinovitá, Centro de Beleza, Avenida João Pessoa 442, Santa Cruz do Sul. Telefone 51 37 11 16 98. A Peixaria da Beth é uma casa tradicional especializada em queijos, peixes, vinhos nacionais e importados. Aqui você encontra o que há de melhor no ramo, além dos mais variados peixes, podendo adquiri-los assados, fritos, recheados e ainda temperados. Encomende já o seu. Peixaria da Beth, Rua Assis Brasil 780, em frente à RBS TV Santa Cruz. Telefone 51 37 15 83 82. Dilla Rolf, há mais de 20 anos no mercado. Marca forte e reconhecida pela qualidade dos produtos e valorização humana. Atende a consultoras e clientes, levando conceitos de beleza com atendimento personalizado. Junto ao Espaço Devi, oferece além de tratamentos estéticos, terapias holísticas, cuidando do espiritual e emocional na busca do bem-estar pessoal. Rua Borges de Medeiros, 856, em Santa Cruz do Sul. Como você viu na matéria, o cuidado com as crianças, com a questão da obesidade, já vem desde a gestação. É muito importante que os pais estejam atentos, pois a obesidade hoje já é um problema que atinge um grande número de crianças e até mesmo adolescentes. É bom ter cuidado. Exatamente, Luísa, mas não é só isso. Semana que vem a gente vai ter uma matéria muito importante, que não é só os pais que têm que cuidar, orientar, mas sim é regra, é papel da escola, dos professores, que é a sexualidade na adolescência. As crianças, os jovens estão cada vez mais contraindo doenças. Eles não sabem, às vezes, que o uso da camisinha é importante e acabam negligenciando. Então, tudo isso a doutora Renata Becker-Jucá, que é ginecologista e tem um projeto na Universidade de Santa Cruz do Sul, vai contar pra gente. Isso mesmo, fiquem atentos, aguardem o nosso próximo programa, pois essa questão da DST, da doença sexualmente transmissível, faz muita diferença. Elô, e não é somente Porto Alegre e grandes cidades que têm um número alto e um índice altíssimo de DST. Santa Cruz é a 4ª cidade no estado. Então, é uma preocupação que deve ser tomada em casa, na escola e, é claro, a consciência do jovem tem que estar atenta a isso. Não adianta querer não utilizar a camisinha. Não é desculpa não ter dinheiro porque a camisinha o governo dá. É de graça, é importante e, é claro, sem a prevenção, aí estão essas doenças e o pessoal não sabe, às vezes, o porquê. Isso mesmo. Lembrando que prevenir é sempre o melhor remédio. Então tá, pessoal. Fiquem conosco e até semana que vem. Tchau, tchau.